Foi, tava de... Agora foi. Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, Cookidoo é o coração digital da Thermomix, uma plataforma única de receitas com nenhum outro concorrente. Não é que vou pegar uma outra plataforma para colocar. O Cookidoo vai te dar exatamente as receitas e o principal. Às vezes a gente encontra receita para fazer na Thermomix na internet, mas não com aquele passo a passo que a gente gosta tanto, com a balança atualizada, com tudo já atualizado. Bem-vindo, bem-vindas, fique à vontade. Imagina. Provavelmente. Monique, você consegue uma caneta para ela fazendo um favor? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui também. Pronto. Então o Cookidoo fica muito mais fácil cozinhar, ter sucesso com qualquer receita e ele dá soluções inteligentes realmente para escolha dos ingredientes, planejamento e preparo de todos os alimentos. Passar aqui e passar aqui. Vou dar só um compilado, basicamente, de todos os acessos que a gente consegue pelo Cookidoo. Então, o que ele faz? Ele tem todos os acessos. Então, ele dá para a gente ter na internet, no computador, na máquina, o Cookidoo, e dá para também ter no celular. Então, eu sempre indico para todo mundo, para quem chegou um pouquinho depois, para quem está entrando agora na sala também, sempre baixe o aplicativo do Cookidoo, já com a sua conta, já veicula tudo, porque uma vez que eu colocar as receitas que eu gosto, tudo salvo no meu celular, vai automaticamente para minha conta do computador e vai automaticamente para a máquina também. Então, isso facilita bastante o dia a dia. Então, a gente tem todos esses acessos, tanto na Thermomix, no computador e no celular. Temos o Cookidoo Internacional, que são receitas e coleções do mundo inteiro, são mais de 100 mil receitas, como eu já falei para você. A gente olha assim, Lara, mas é mais de 100 mil receitas mesmo? Vou mostrar que são. Se eu pesquisar na Bia do Explorar e tirar todos os filtros, aqui vai aparecer para mim em inglês e português, se eu tirar tudo, ele aparece aqui o númerozinho 100 mil receitas. É bizarro, gente. 100 mil, cento e alguma coisa, 100 mil, cento e alguma coisinha. Então, tem várias coleções. Então, às vezes a gente quer. Esses dias a gente fez uma coleção tailandesa aqui. Então, nossa, quando já se viu que eu vou conseguir fazer um tom kagá em casa? Uma sopa tailandesa maravilhosa. E com a Thermomix, junto com o Cookidoo, realmente é possível. Então, ele tem todo esse ecossistema fechado exclusivo. A gente até brinca que é o maior livro de receitas do mundo. Não tem nenhum outro lugar que seja uma bíblia com tantas receitas juntas num único local. A gente até brinca que a gente não dá conta de ver todas as receitas. A gente fica separando algumas receitas. Quando a gente vê, passa 2 dias, a nossa aba de pesquisa já mudou, todos aqueles dos outros países já foram colocando receitas diariamente. Aqui no Brasil, a gente coloca uma média de 20 a 40 receitas por mês. Então, imagina isso junto com todos os países que tem Thermomix, é bastante coisa, né? Então, a gente tem as facilidades, que a gente pode buscar as receitas favoritas, salvar, criar as receitas, que é uma dúvida que muita gente pergunta para a gente. Eu tenho a receita de uma torta de frango, eu quero colocar na Thermomix. Dá para colocar? Dá para colocar. Eu vi essa receita de bolo de chocolate, mas essa receita é muito grande, eu quero fazer essa receita menor. Posso colocar? Posso colocar também. Dá para fazer bastante coisa. Eu vou aqui no computador para poder aceitando todo mundo que está no online. E principal, uma das coisas que eu adoro também, que eu vou mostrar para vocês depois com mais calma, é a lista de compras, que na tela inicial aparece esse carrinho. Que as receitas que a gente for fazendo, aqui na Casa Thermomix a gente usa muito, porque, por exemplo, amanhã a gente vai fazer algumas receitas aqui para gravação. Eu já coloco todas as receitas que eu vou fazer aqui. A Thaís já usa no mesmo aplicativo, já vê as receitas que eu vou fazer, já marca para a gente o que tem. A Monique coloca a receita ou tira a receita de acordo com a nossa estratégia que a gente vai gravar. E aí ela encaminha essa lista de compras para o nosso motorista que vai no mercado trazer tudo para a gente. Então, assim, é um ecossistema realmente fechado. E dá para compartilhar receitas para as pessoas que têm a Thermomix e dá para compartilhar coleção também. A gente, na semana que vem, vai fazer uma gravação com o Daniel Cage. Aí eu já criei aqui uma coleção. Receitas para o Daniel Cage gravar, 28 receitas. Pego aqui em cima e compartilho. Então, já mandei para a Karina,
para ela compartilhar e ver se as receitas estão legais. E já mandei para a Monique também, para ela analisar as receitas que a gente vai gravar e escrever o roteiro do que ele vai falar. Ou seja, isso facilita muito. Ah, Lara, mas vocês usam para trabalho. Como que em casa isso facilita? Eu e meu esposo, a gente também tem a nossa conta que a gente deixa, vamos fazer isso em casa. A gente já usa como lista de compras geral para a casa inteira. Isso facilita bastante. Pode passar mais. Você falou que dá para compartilhar. Dá para compartilhar. Por exemplo, se na sua conta você estiver usando a mesma conta da sua esposa, vocês vão ver a mesma coisa no celular. Mas se você quiser compartilhar com pessoas de fora, sempre vai ter os 3 pontinhos aqui em cima do lado direito. Vou mostrar um pouquinho mais para a tela do pessoal de casa, não sei se vai dar para ver pelo celular, mas eu vou ter uns prints na tela melhores que vai dar para vocês acompanharem. Quando a gente for montar o cardápio da semana para poder efetuar a compra, tem como escolher o número de pessoas para receita ou não? Algumas receitas dão, vou mostrar isso um pouquinho mais para frente, outras receitas não. Só que as receitas que não dão para poder mudar, vou só repetir a pergunta para o pessoal de casa entender. Ela perguntou, gente, se quando ela for montar o menu da semana, ela pode escolher a quantidade de pessoas para consumir aquela receita do dia ou aquele menu do dia. Algumas receitas têm essa proporção automática para você escolher, outras não. As que não tiverem, você pode colocar no modo manual, vou mostrar para vocês já já como fazer isso. Então, basicamente, os benefícios que a gente tem. Economiza tempo através de todo o passo a passo de cozinha. A gente não precisa ficar tirando para poder achar balança, colocar balança, sujar potes para poder... Aqui nas aulas a gente separa tudo em potinho para facilitar. Em casa a gente já vira a farinha aqui dentro, já vira o açúcar aqui dentro, já facilita muito porque já tem a balança integrada. Então, a gente tem toda essa parte da inovação, que são receitas realmente que são colocadas pelo mundo inteiro, semanalmente. Tem várias inspirações. A gente usa muito isso. A gente, eu quero fazer alguma coisa com chocolate. Em vez de eu pesquisar bolo de chocolate, eu digito chocolate. Vai aparecer tudo de chocolate. Às vezes a gente está com uma cenoura estragando na geladeira. Digito cenoura. Aparece várias ideias com ingredientes. Então, você pode pesquisar tanto com o nome da receita, como também com o nome do ingrediente. Então, isso facilita muito. Então, a gente acaba poupando mais dinheiro, né? Porque quando a gente começa a ter esse controle de porcionamento, de quantidade, de porção, a gente não começa a fazer muita comida para sobrar, acaba estragando, jogando fora. Poupa tempo, porque a gente está no mercado com a lista de compra. Você já ticou o que você já tem em casa. Então, você já chega no mercado exatamente com o que você precisa comprar. Então, você dá uma facilitada também. E a gente acaba comendo um pouquinho mais saudável, que tem alimentos mais frescos, fazer várias receitas saudáveis, várias receitas para intolerâncias, então intolerância ao glúten, lactose, receita diet, receita light. Tem receitas para crianças, tem receitas de sopas, tem todo mundo fitness englobado nela também, mas também tem receitas maravilhosas de chocolates, bolos, pães, queijos. É muita receita que dá para a gente variar bastante no dia a dia. Deixa eu passar aqui para a próxima. Pode passar para a gente. Então, como eu estava contando para vocês, os pontos de acesso que a gente tem, dá para fazer diretamente na máquina, no computador, que aparece para vocês, e também dá para fazer pelo aplicativo do Cookidoo no celular. Então, tudo junto, tudo acoplado no mesmo sistema. Então, isso facilita. A primeira vez que a gente olha assim, nossa, mas parece muita coisa, tem que olhar em um, tem que olhar em outro. Depois que você perceber que uma vez que você fez o login em cada plataforma e tá tudo junto, sabe assim, nossa, isso facilitou. E ele tem até uma configuração de IA nela, ou seja, inteligência artificial, que uma vez que você pesquisou alguns grupos de receita, ele começa a te indicar, nesse painel inicial aqui, receitas parecidas com o que você já consome. Então, isso é muito legal. Porque vai te dando, por exemplo, uma pessoa vegana, ela não quer que fique aparecendo carne nas receitas dela. Quando aparecer que ela só pesquisa ou filtra receitas veganas, não vai ficar mais aparecendo. E tem como ela também tirar, caso não queira ver algum tipo de receita, algum tipo de ideia. Não quero ver, quero filtrar só por receitas de alguns países. Vamos supor, eu falo italiano, falo espanhol, falo português e falo inglês. Vou deixar só nessas línguas para eu ter mais acesso. Não, só quero as receitas na linguagem em português. Mas a gente tem que lembrar o quê? Que vai aparecer
Português de Portugal, português de Brasil, português de Angola, português de todos os locais que falam português. Então, dá para filtrar de duas formas: país ou também pela linguagem nativa. Vamos para o próximo. Preços, para quem ainda não tem, uma coisa importante para todo mundo saber, que a gente. Você passa. Preços para todo mundo saber, uma coisa que é muito importante. Por máquina, por acesso novo, você ganha um mês gratuito. Por máquina nova comprada, você ganha 3 meses. Então, você tem de 1 a 4 meses gratuitos na plataforma. E por que isso é legal que a gente sempre brinca? Porque é uma mensalidade, é uma plataforma paga, ela custa aproximadamente US$ 65 anuais. Isso dá um pouco, aproximadamente R$ 350 anuais, ou seja, bem pouco se fosse colocar numa mensalidade, para você ter realmente acesso a toda essa plataforma de todas essas receitas. E além disso, por que a gente dá esse período de teste? A gente até brinca para a pessoa testar, e olhando outras receitas, e olhando se ela gosta, se ela não gosta, porque muita gente, às vezes, compra a Thermomix e vê a gente fazendo as receitas passo a passo, que é todas as receitas passo a passo, mas ela só vai no modo manual ou não tem, passou dos 3 meses, já não tem mais a plataforma, ou a pessoa não conectou o Wi-Fi. Então, fica usando só ali aqueles 10% do Thermomix, quando ela poderia incluir muito mais coisa interessante para a gente. Como vai saber que a minha máquina é nova para eu ter mais 3 meses? Automaticamente, quando você compra a máquina, deixa eu só botar aqui que eu. Quando você compra a máquina nova e você liga, aparece aqui em cima. Eu ainda não liguei a minha. Vai aparecer, vou até bem aqui, vai aparecer aqui em cima. Aqui, ó, até que a gente não desativou para poder mostrar para vocês. Essa casinha assim. 3 meses de assinatura Cookidoo. Vai ser exatamente na tela inicial. Entendi. Fica aparecendo toda hora de novo isso, se a gente já ativou. O seu tá ativando toda hora? Eu vou entender o que tá acontecendo. Mas você. Toda hora aparece. Mas o seu é pago ou o seu é. Eu é pago, já que era da TR6, e daí o Marcelo falou que era para ativar mesmo quando a gente estava fazendo. Isso, exatamente. Já dava 3 meses a mais. Exatamente. E aí eu ativei. Então você já ativou, perfeito. Eu ativei. Mesmo assim, continua aparecendo ativar mês. Eu vou anotar que não era para isso estar acontecendo. Você anota para a gente essa questão do Cookidoo continuar aparecendo há 3 meses? Isso, o aplicativo é o Bing e o Cookidoo. Então, mas eu pedi para ela anotar ali para a gente ver. Outra informação também que a gente vai mandar para vocês, a gente tem um e-mail do Cookidoo que chega para a gente qualquer crítica, receita, problema no funcionamento. Eu coloquei meu aplicativo trava, não está reconhecendo a minha conta. É muito raro isso acontecer, mas se acontecer, tem. E a gente também usa para problemas de receita. Vamos supor, a pessoa, olha, eu fiz a receita e queimou. A gente vai entender, vai abrir um chamado, a gente realmente tem todo esse cuidado. Exatamente. A gente acredita falando que a dela queimou, mas ela mudou algumas coisas. É a primeira coisa que eu faço, que normalmente me passam esse tipo de chamada para eu conversar. O que aconteceu? O que você fez? Normalmente a gente descobre que alguém mudou alguma coisa. Você uma pergunta anterior que você está falando. Esse negócio da assinatura é quando você liga a máquina ou quando você compra a máquina? Quando você liga a máquina nova, ela vai aparecer para você. Então, por exemplo, vamos supor, eu comprei a máquina da Monique. Para mim, por mais que eu tenha comprado, não vai aparecer. Eu tenho que comprar uma máquina nova para aparecer esses 3 meses. Mas a minha, nós temos lá, mas acho que ela ficou parada 2 meses na caixa. Estava terminando a reforma e ficou parada. Não, os 3 meses só vão valer quando estiver ligado, quando vocês colocarem a conta de vocês. Mas agora ele está falando que está para vencer. Aí eu vou ter que abrir um chamadinho contigo para poder entender. Mas ela faz tudo. Depois, no final, você me lembra da gente pegar para poder mandar aquele e-mail? Porque o que pode ter acontecido, eu não sei se pode ter sido isso, talvez se a sua esposa pegou e colocou o aplicativo no celular, já vinculou pelo códigozinho da máquina, e aí sim, o fato dela estar olhando já pelo celular já conta esses 3 meses. A gente não sabe como fazer. Então. Antes do Natal só. Tipo, dia 22. Então a gente tem que olhar, ou tem que ver se de repente não ativou só um mês e ainda não ativou os 3 meses. Depois a gente conversa um pouquinho. Então é isso. Tem que ativar esses 3 mesezinhos que aparecem na tela. Se não ativar os 3 mesezinhos da tela, realmente
Tá falando só que É. aparecendo, né? Então tem que aparecer. Tem que aparecer na tela. Se não aparecer, manda. Vou botar depois, vou te mandar um e-mail. Pega depois o e-mail do Cookie que pra mim, que agora fugiu da minha cabeça. Que a gente já pede para Ela quem fez tiver questão assinatura anotar. ontem, né? Ela fez ontem, ela fechou ontem, porque eu precisar hoje aqui, não sei se era. Alguém tá falando no chat alguma coisa? Não. Então, Aí ela pegou mas a a gente já. assinatura, ela É, entrou lá e fez a assinatura. o certo é um mês, depois de mais 4 meses ativar. Aí a gente já vai. Eu peço para ela pra gente poder ver isso, porque tem que ter esses 4 meses seu. A gente só vai fazer assinatura e passar a contar depois desse período. Então, mas ela fez É. assinatura, mas quem tá falando que isso não respira projeto. Ela tinha salvo alguma coisa ontem, né? Já começou a fazer. Ah, já começou. Ah, mas ele se empolga. Mas então, mas aí depois se perde. Aí Não, depois quando passa- ela pode estar utilizando na mesma conta dela e salvando. Quando ativar, vai ativar nesse mesmo e-mail, é sempre o mesmo e-mail. Então não tem Então, problema. por exemplo, se não tivesse feito assinatura, ia dizer o que estava. Não, ele fica lá salvo, Nuvem. ele fica tipo em nuvem para você, só que você não vai ter acesso à receita, você vai ter acesso, quando expira, vou dar até um exemplo, você vai conseguir ver essa parte aqui e essa parte aqui das receitas salvas, você não consegue, e os ingredientes, você não consegue ver o passo a passo, o modo de preparo. É isso que faz, mas você consegue ver, por mais que tenha desativado ou perdido prazo, isso acontece. Bom, vamos lá para o próximo. Cozinha guiada. Então, basicamente, basta selecionar as receitas que a gente quer fazer e ter o passo a passo. Quem aqui já ligou a máquina? Já fizeram alguma receita guiada para ver o passo a passo? Já estão acostumados com isso, que é exatamente ver o passo a passo da receita. Uma dica que eu gosto também de fazer sempre para o celular antes de fazer a receita, porque às vezes eu estou voltando do trabalho, ou eu estou no horário do almoço, almoçando, aí eu estou mexendo no celular, eu já olho primeiro, dou uma lidinha na lista de ingredientes e dou uma lidinha também no modo de preparo. Porque às vezes é uma receita rápida, mas essa receita, por exemplo, vou fazer iogurte, aqui tá pedindo, para quem nunca fez o iogurte da vida, tá pedindo só para colocar leite e iogurte, vai ser rapidinho, né? Mas não, vai levar 24 horas isso fermentando. Então, são alguns processos que a gente tem que sempre olhar para poder não. Vou fazer para o jantar, vou fazer para o café da manhã, não vai dar tempo, a gente tem que realmente olhar. Por exemplo, você está cozinhando passo a passo, daí aparece uma coisa e de repente se aperta sem querer, ele não quer voltar para aquele outro passo. Importante, já vou te mostrar isso agora. Vamos supor. Eu tenho que voltar no modo manual, eu leio a receita, volto no modo manual, faço. A sua 7 ou a sua 6? 7. A 7. O que acontece? Se eu estiver aqui e por algum acaso lá vim para cá e na verdade eu estava nesse. Por exemplo, era você apertar aqui para pular. Sim. Tá, coloque. Daí, por exemplo, eu coloquei. Vamos aqui. Era para aparecer o seguinte. Não, ok, mas. O que você tem que fazer? Apertar nesses 3 passozinhos, nessas 3 pontinhos aqui. Esses 3 pontinhos você define como passo atual. Porque senão ele só passa para o seguinte. Senão ele só passa para o seguinte. Mas só quando você fizer isso, não pode apertar seguinte normalmente. Não. Vai apertar o seguinte, mas quando. Às vezes a gente clica. Eu demorei para aprender isso também, viu? Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a mexer na TM7. Eu acho que eu levei uns 2 diazinhos para poder entender, para descobrir onde era, porque a gente recebeu a máquina, mas não tinha chegado ao treinamento. Então a gente estava ali só no fuçômetro, né? Fuçando tudo. Bom, vou só repetir aqui rapidinho para o pessoal de casa. Ela perguntou o que acontece se eu estou numa receita guiada. Eu tenho sempre que repetir, gente, para eles poderem, que não pega o áudio. O que acontece numa receita guiada? Eu clicar alguma coisa na máquina e sair da onde eu estou. O que isso acontece? Eu tenho que ir do lado direito. Vou mostrar aqui. Não sei se eu consigo mostrar a máquina junto. Deixa eu conseguir. Não vai aparecer. Mas, basicamente, na máquina, a gente tem que clicar nos 3 pontinhos que aparecem naquele passo da receita que vai aparecer passo atual. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode mandar por escrito, que aí depois, no final, eu mostro para vocês mais detalhado. E o principal, quando tem a cozinha guiada, hoje em dia, que agora a TN7 está tudo no celular, eu em casa faço muito isso. Às vezes eu deixo alguma coisa cozinhando, vou passear com a minha cachorra, vou fazer alguma outra coisa, vou tomar meu banho e avisa pelo celular que a receita está pronta e pronto. Isso facilita muito a vida. Quando a gente... É até engraçado que como... Aí você pode parar. Pode,
celular? Pode parar a receita pelo celular. O apitinho. Isso é maravilhoso, porque quem tinha 6 e mudou para 7 achava muito ruim que ficava aquele apito eterno. Dá para a gente mudar na configuração isso, deixar só um apito de 10 segundos, 5 segundos, 2 segundos. Mas para quem quer deixar o apito para não esquecer mesmo, mas quer parar pelo celular, agora na TM7 já dá para parar a receita pelo celular. Eu até brinco, às vezes a gente está lá em cima no escritório, aí só aparece a notificação no meu celular que alguém está fazendo alguma receita. Aí, olha, Monique, eu paro a receita. Brincadeira, quase sacanagem. É um outro aplicativo. É o mesmo aplicativo para os dois, é o mesmo aplicativo, só que aí aparece como se fosse um cronômetrozinho na tela, aparece em cima o cronômetrozinho na tela quando a gente está fazendo alguma receita. É um temporizadorzinho. E aparece a receita que está sendo feita, isso é bem legal. Então, Tem que ativar? não, aparece. Deixa eu ver se essa aqui está na minha, que a gente trocou as máquinas. Vamos ver se aqui vai aparecer para mim. Porque ele só faz isso depois de 5 minutos que está cozinhando. Vamos supor, eu vou começar essa receita aqui. Antes de colocar algum processo nela, que ela tem que cozinhar por mais de. Vamos ver, isso aqui é exatamente 5 segundos. Vamos ver se ela vai. Não, essa aqui ainda não apareceu para mim. Acho que tá no da Karina. Vou ver aqui rapidinho. É, exatamente. Deixa eu ver se eu já conecto no meu, que aí eu consigo mostrar para vocês isso. Ah, não, tá exatamente no da Karina. Mas tá vendo esse temporizadorzinho que aparece aqui na máquina? Tem que adicionar ou não? Não, ele aparece automaticamente. Esse temporizador que aparece na máquina aparece no celular também. E aí, se eu clicar no temporizador para ver, aparece: está fazendo brigadeiro, está fazendo risoto. Então, eu até sempre brinco, eu falo: eu vou cancelar a receita, Monique, para poder pausar a receita do pessoal que está fazendo aqui embaixo. Mas é só a receita que está fazendo, por exemplo, você não pode usar como cronômetro. Eu aprendi a usar como cronômetro. Não, dá para você usar aqui na máquina, ó. Ele tem a opção de cronômetro. A hora que você acabou a receita. Isso. Eu posso colocar um cronômetro sem nenhum problema. Depois que. Não, você pode até colocar um outro cronômetro aqui junto. Vai estar aqui o temporizador e vai estar os dois juntos. Ó, temporizador e a receita fazendo. Tá as duas coisas acontecendo simultâneo. A Olga perguntou, falou que ela renovou a assinatura dela e ligou depois da Tencent. Como fica a adição dos 3 meses? Deixa eu perguntar também. Ela renovou do primeiro e agora vai ligar a Tencent. Ah, a Olga perguntou aqui no chat pra gente, ela renovou a assinatura dos 3 meses. É o mesmo caso dele que a gente acabou de conversar, que ele renovou primeiro e depois ativou. Eu vou perder esses 3 meses? Não, esses 3 meses vão entrar para vocês no final. Ah, Lara, passou um ano, não entrou, só mandar um e-mail para a gente que a gente consegue colocar para todo mundo. Não tem nenhum problema, vocês não vão perder esse tempo. A gente coloca muito um temporizador, muita gente pergunta: mas você usa o temporizador para quê? Se eu vou fazer um bolo no forno, em vez de ligar pelo celular, alguma coisa, vou fazer um bolo no forno, fiz a massa toda, coloco aqui o temporizador. 30 minutos no forno. Outra coisa que a gente coloca muito, uma vez o temporizador ligado, a máquina não desliga. Então, ela fica sempre ligada. Então, a gente usa muito quando a gente vai fazer alguma aula ou alguma coisa que a gente tem que ficar com a tela funcionando, a gente deixa o temporizador ligado, porque aí a tela não desliga para vocês. Esse também é um truque bem bom. Muitas vezes as pessoas: eu quero apresentar para os meus amigos em casa, a tela fica desligando. Só fazer isso, é o nosso truque aqui dentro. A Lourdes pediu para mostrar o ícone do aplicativo. Ó, gente, a Lourdes pediu para mostrar o ícone do aplicativo. O íconezinho, deixa eu ver se dá para você ver aqui, Lourdes. Ai. Não tá dando para ver. Como é que eu faço aqui para mostrar para ver? Tá dando para ver na minha telinha em cima? Não. Não? É bem meu. Essa verdinha. Acho que assim agora tá vendo. Tá vendo essa verdinha aqui do ladinho? Vai aparecer como um bimbi só. É esse verdinho mesmo. Vai aparecer
Na hora de pesquisar, deixa eu ver como é que ele aparece no. É que varia de modelo. Aqui a Mônica acabou de fazer uma observação importante, gente, que dependendo se o celular for iPhone, às vezes aparece Cookiedu, para quem o sistema é Android, aparece Bing. O meu é Android. O meu aparece Cookiedu, por exemplo. No meu a gente já baixa e fica aqui. Cada meu aparece Cookiedu. Rapidinho. O meu é Android. Ele não está com isso aqui, certo? Aí se eu vou na Apple Store, Tudo é diferente de Android. Tá bom. aparece o ícone aqui, certo? Certo. Mas não aparece. Vamos voltar nele aqui? Peraí, vamos voltar naquela tela aqui. Deixa eu fazer aqui, esse aqui. Não, Gina, você pode Ué. A Monique, que ela é mais safa em Apple do que eu sou do time Android, ela consegue te mostrar melhor. Porque eu sou totalmente do time Android, a Monique é totalmente do time Apple, a gente fica assim. Ok. Mas, por exemplo, no meu, quando vocês vão pesquisar, normalmente vai aparecer Bing e Cookiedu. Alguns vai aparecer só Bing, alguns vão aparecer só Cookiedu, mas normalmente é Bing e Cookiedu. É um ícone basicamente verdinho com o logo da Thermomix em branquinho. Vamos para o próximo. Então, aqui falamos da... Então, basicamente, essa é a tela inicial que vai sempre aparecer para a gente. Deixa eu voltar aqui também. Na máquina vai sempre aparecer para a gente quando a gente for pesquisar. E aí você... mas o meu não aparece isso no minha TM7. Por que não está aparecendo? No final, gente, da tela inicial da sua máquina, às vezes para alguns aparece em essa, para alguns aparece em outra. Você tem que editar o seu menu inicial. Ou seja, você escolhe o que você quer que apareça. Então, tem pessoas que querem que já coloque as funções que mais usa, tem pessoas que querem que apareça as receitas, tem as pessoas que já querem já ir direto nas funções, então você pode escolher isso e mudar. Eu sempre deixo nesse aqui, a gente usa padrão para todos. Seguinte, concluído. Pronto. Então, uma vez que o que a gente gostaria de cozinhar hoje, a gente até brinca, porque dá para a gente filtrar de várias formas. Isso dá para a gente fazer tanto pelo computador, pela máquina e também pelo celular. Então, a gente consegue filtrar categoria que a gente quer, ou seja, o que seria a categoria lá? Se é uma entrada, se são sopas, se são sucos, se são carnes, preparações com frango. Ali vai estar uma lista de entrada, de categorias. Isso. Uma lista de categorias que vai poder aparecer para a gente. Mas todas as informações que estão aqui é certinho. É certinho. Não, porque aqui tá. Tiramisu, 5 horas e 20 minutos para fazer um tiramisu. Provavelmente é porque é o tempo de geladeira. Vocês vão ver que tem sempre dois tempos. Tempo de preparo e tempo de geladeira. Então vai ter sempre... Tempo de geladeira não, é tempo de execução da receita. De preparação. A hora que aparece no aplicativo é de acordo com o quê? Por exemplo, você coloca lá, falafel, daí aparece um monte de receitas. É por nota? É por o quê? A gente teve uma pergunta aqui, se ela colocar falafel, qual que é a ordem que aparece as receitas? Depende, porque você consegue filtrar isso também. Então, em cima do aplicativo, quando você pesquisa... Daí aparece carne, né, na verdade. Vou colocar aqui purê de batata. A primeira que aparece é por relevância. Normalmente o automático é relevância, ou seja, a maior nota ou as receitas mais clicadas. Às vezes nem sempre é que vai aparecer primeiro a maior nota, porque às vezes vai aparecer com, sei lá, 100 mil comentários numa mesma receita. Então ela vai ser mais relevante naturalmente. Só que eu posso filtrar por relevância, mais recente. Onde que eu filtro? Quando eu digito para pesquisar a receita, vai aparecer aqui, se eu pesquisar aqui para fazer receita também,
Vou colocar aqui frango. Vai aparecer aqui uma barrinha para eu poder filtrar. No celular, no celular aparece só a relevância, que a gente clica em cima. Peraí, vamos ver juntas. Ah, você tem que pesquisar primeiro. Aí pesquisou, só vai funcionar se pesquisar. Pesquisa frango aí em qualquer coisa. Isso, qualquer coisa. Arroz, batata. Uma vez pesquisado, vai aparecer para vocês a lista das receitas e aí vai aparecer a ordem. Então, eu posso filtrar por relevância, nome da receita, tempo total. Ou seja, se eu filtrar por tempo, vai aparecer as receitas mais rápidas de se fazer primeiro. Então, isso é bem legal. E dá para filtrar os melhores classificados. Porque daí a pessoa dá notinha. Isso. Exatamente. Isso é real? Isso é real. Todo mundo dá as notinhas. Vale a pena e principalmente ajuda muita gente se vocês dão a nota, porque a gente começa a entender, ok, a gente fez essa receita que a gente gostou. Mas as pessoas só estão dando uma estrela. O que está acontecendo? A gente abre essa receita para ver se no passo a passo dela a gente não comeu alguma bola e não colocou alguma passo primordial. Você fala que tem mas aqui, ó. Precisou. Aí você tem que pesquisar. Ah, tá. Aí aqui aparece a relevância. Aí se você clicar em cima da relevância, você pode filtrar aqui. E ele não perde o resto, né? Ele não perde o resto. Uma vez que você coloca, o que acontece? Com a língua, se você apertar, guarde seus filtros de pesquisas para Não, se botar o guarde seus filtros, ele aparece sempre normal. Porque quando a gente põe aqui em cima para você tem que pôr guarde seus filtros. Isso. Aí sempre a gente coloca guardar o nosso filtro. Isso que ela está falando é uma coisa importante. Para a gente não ter que toda vez filtrar as linguagens que a gente quer, os tamanhos, a quantidade de tempo dessas receitas, dá para a gente dar uma filtrada nela e já deixar, aparece, guarde a sua opção de relevar. Guarde a sua, como que aparece a frase? Guarde seus filtros de pesquisa pré-definidos. Guarde seus filtros de pesquisa. Quando aparecer isso, a gente clica ali para simplificar. Ah, não, eu só quis pesquisar de curiosa receitas tailandesas. Então, para não ficar ali aparecendo só receita tailandesa, a gente consegue estar mudando isso também. Essas receitas salvas na máquina de fábrica são as mesmas do livro. Importante. A Adriana fez uma pergunta aqui, se as receitas que aparecem na máquina são as mesmas, as salvas na máquina são as mesmas do livro. Às vezes sim, às vezes não, Adriana. Depende se a sua tem 6, depende se a sua tem 7. Por quê? Na TM7 agora a gente vai entrar para todo mundo no offline 200 receitas. Volta, gente, volta para cá, volta para cá. Isso é importante. As receitas offline e as receitas online. Então, uma vez que você está offline, você vai receber as 200 receitas já pré-salvas na sua TM7. Então, agora vocês vão observar que desde a TM7 não tem mais livro de receita. Até a TM6 tinha livro de receita, porque a nossa ideia é exatamente ser tudo coleção. Aí, ó. Agora a gente tem tudo na palma da mão, dá uma boa facilitada. Ingredientes excluídos, por exemplo. Se eu não gostar de cebola e uma receita vai cebola. Se eu colocar isso no YouTube, esse ingrediente vai aparecer na receita mesmo assim, ou somente a receita que somente vai aparecer receitas que não vão cebola? O Rogério fez uma pergunta e se colocar no filtro que tem como você excluir ingredientes que você não gosta. Por exemplo, eu quero excluir cebola. E aí a dúvida dele se vai sumir só receitas com cebola ou se vai sumir receitas que contêm cebola também na sua preparação. A ideia é assumir tudo que tenha cebola. A gente tem esse cuidado, principalmente para alergias, pessoas alérgicas colocam. Então, veganos que não querem nada, eu quero excluir mel, porque tem gente que, mas mel é vegano. Não, mel não é vegano. Então, tem que tirar o mel, tudo de origem animal. Eu tenho intolerância à lactose. Essa receita é de uma salada de batata, mas vai manteiga. Eu não posso comer, então dá para a gente ter esse cuidado e filtrar. Então, isso é muito bacana, porque às vezes muitas pessoas vão dar essa travada que nossa, mas eu pesquisei, você me falou a receita da almôndega e eu não acho. A gente vai ver a preferência de pesquisa da pessoa está em inglês. Então, se ela colocar a Thermomix ainda, eu sei que está para vir essa atualização, mas ainda não atualiza automaticamente. Se eu pesquisar frango, vai precisar a palavra frango em todos os países.
Então, se eu quero em inglês, tem que colocar chicken, se eu quero espanhol, tem que colocar pollo, se eu quero italiano, tem que colocar polo. Então, assim, a gente tem que dar essa diferenciação de acordo com a língua. Idioma e país. Mesmo que você tenha idioma e país, você pode colocar só pelo país, mas eu digo a palavra. Quando você colocar na aba de pesquisar a palavra da receita em português, ela não vai aparecer. Por mais que você, por exemplo, tiramisu. Tiramisu é uma palavra, uma sobremesa com nome universal. Você pode escrever tiramisu lá, que vai aparecer realmente sim tiramisu em todas as línguas possíveis. Mas se eu pesquisar torta de morango, vai aparecer só o que está escrito torta e está escrito morango. Então, às vezes uma palavra pode ser que apareça parte, algumas palavrinhas similares ele até aparece, mas, por exemplo, morango não vai misturar com strawberry, não vai misturar com frágola, não vai misturar, não vai dar essa diferenciação. Vamos para o próximo passo. Ficou claro até agora? Então, quando alguma coisa não está aparecendo nas receitas para você, normalmente o problema é o filtro. Dê essa olhada no filtro se não está muito fechado. Olga, o recado da Olga pro pessoal, gente. Ai, as conversinhas paralelas que atrapalham o pessoal ouvindo em casa. É que fica todo mundo muito empolgado para fazer as receitas. Vamos lá, próximo. Então, vou colocar aqui uma ideia de uma receita simples, igual a gente falou, do iogurte natural com natas. É muito aquilo que a gente falou. Nossa, nata tem que comprar nata, mas não, nata é creme de leite. Como a gente pegou essa receita, essa design já do de Portugal, já aparece. Então, eu posso colocar em cozinhar hoje, pegando aqui uma receita. Eu já marco nos 3 pontinhos na tela, eu coloco cozinhar hoje. E no celular também, quando eu separar qualquer receita, eu vou nos 3... Aliás, no celular até não aparece. Eu posso ir nos 3 pontinhos e colocar cozinhar hoje, ou eu posso já clicar automaticamente no cozinhar hoje. Quando eu colocar cozinhar hoje, realmente ele vai aparecer na sua agenda do dia. Vamos colocar aqui esse aqui, cozinhar hoje. Então, eu não estou achando isso. Você tem que selecionar alguma receita primeiro. Isso. Escolher uma receita, abrir uma receita, igual aqui a gente abriu essa de iogurte. Então, aí aparece cozinhar hoje. Então, e aí eu nos 3 pontinhos eu tenho algumas outras funções que eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas eu posso colocar um marcador. O marcador é aquela bandeirinha verdinha que aparece aqui no canto, que ele automaticamente já salva as receitas que a gente tem interesse de fazer, tem interesse de olhar com mais calma, mas não necessariamente a gente vai colocar numa coleção. E tem como também adicionar numa coleção. Então, eu tenho as coleções, receitas que eu quero testar, receitas de frango, receitas de peixe, receitas já feitas em casa. Dá para separar tudo. Eu coloquei para compartilhar e já aparece o WhatsApp. Exatamente. A gente teve um comentário aqui que quando aparece na receita e compartilhar, já vai automaticamente no WhatsApp. Isso é real e funciona. Dá para fazer tanto com a receita isolada, como também com a coleção. Então, vamos supor, essa que eu criei com a Monique, as receitas que o Daniel Cage vai fazer na semana que vem. São 28 receitas. Eu tenho que abrir receita por receita? Não, já clico na coleção, enviar e mando para a Monique. Na mesma hora ela chega, consegue adicionar. E eu também pus aqui na minha receita uma bola, né, de carne, rápida de carne. E achei legal porque ela pode fazer para servir 4 pessoas ou 8 pessoas. Bacana isso. Algumas receitas têm esse porcionamento bem legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais para frente, que eu vou ensinar um pouquinho mais passo a passo. Então, a gente consegue na receita adicionar todas essas coisas. Posso colocar a minha semana lá. Eu não quero cozinhar hoje, eu quero cozinhar na sexta-feira. Você vai lá e seleciona o dia que você quer cozinhar. É interessante também, inclusive, compartilhar para quem deixa o acesso para alguma secretária do lar, por exemplo, alguma cozinheira que tem em casa. Que você pode... Você coloca no marcador ou adicionar a minha semana? Isso, você pode adicionar a sua semana. Ali nos 3 pontinhos você pode escolher várias opções. Então é interessante, por exemplo, eu tenho minha cozinheira em casa. Quero que ela faça, quinta-feira ela vai fazer essa receita de frango, sexta-feira ela vai fazer esse purê de batata com o peixe no vapor. Dá para já planejar a semana inteira e é só seguir na Thermomix. Então isso dá uma facilitada bem grande também.
E também adicionar lista de compras, adicionar as receitas criadas, dá para fazer bastante coisa com isso. Então, aqui eu não vou mostrar da máquina, que eu peguei basicamente o zoom da máquina e coloquei na tela, que eu acho que fica melhor para todo mundo ver onde que fica, né? Então, uma vez selecionada nas receitas, a gente sempre fala, vê os ingredientes, a gente tem também o acesso à nutrição, gente, essa parte da nutrição. Muita gente não vai até o final da receita e aparece. Ela é real, ela é calculada realmente por um calculador de receitas com a tabela TACO oficial mesmo. Então, quando a gente fala que essa porção tem essa quantidade de caloria, então para quem está fazendo dieta é perfeito, é maravilhoso, que dá para você filtrar, inclusive por receitas de acordo com a caloria que você quer. Isso é bem legal. Então, sempre dá aquela listinha na preparação, ver os tags. As tags é basicamente o hashtag que a gente coloca para ajudar a filtrar as receitas para a gente. Então, aparece, dependendo do seu modelo de máquina, aparece itens úteis ou dispositivos necessários. Isso não necessariamente vai aparecer só Thermomix, vai aparecer precisa de geladeira, precisa de micro-ondas, precisa do forno. Aparece coisas, equipamentos na sua cozinha que você precise para fazer essa receita. Então, isso ajuda bastante também. Vamos lá. Uma coisa que pouquíssimas pessoas usam, algumas receitas no final têm dicas. E essas dicas e truques, às vezes são algumas dicas criadas por nós. Então, por exemplo, substitui o brócolis por couve-flor. Você pode substituir o mel por xarope de agave. Ou até dicas mais completas. Olha, se você não quiser usar óleo de milho, você pode estar substituindo por manteiga. Algumas substituições, a gente sempre dá essa dica. Não, exatamente, olhar sempre essas dicas, porque às vezes a gente coloca, olha, vai facilitar se você for fazer, se você untar a sua forma do seu bolo desse jeito, a gente sempre vai dar dicas importantes nesse passo. Só que a parte que eu mais gosto, que eu uso muito, dá para você colocar a sua própria dica. Então, você vai adicionar notas. Eu tenho várias receitas. Eu, por exemplo, eu gosto da maioria das sobremesas com menos açúcar. Então, a receita de zabaione, eu já até contei ontem para algumas pessoas. É a melhor receita. Para quem não fez, já salva essa receita do zabaione. Inclusive, é a receita que eu coloquei em todos os fazanos, quando eu era subchefe do grupo fazano. Só que na minha nota, em vez de 120 gramas de açúcar, são 80 gramas de açúcar. 80 é igualzinho? É igualzinho. Aí, é exatamente o do fazano, é isso. E feita na Thermomix. Também. Dá diferença. Ela fez até uma pergunta numa receita, usar o vinho, o marsala seco ou o marsala doce. Isso muda, porque o marsala doce ele é como se fosse o vinho do Porto mesmo, sem parente, é um primo do vinho do Porto, ou seja, é um vinho fortificado e açucarado. Então, ele direto na receita, receitas aparece uma barrinha tipo ou. Algumas receitas aparecem ou. Isso acontece, algumas têm esse ou na própria receita, mas a gente ainda não tem esse substituto automático ainda. Tem um monte aí. Esse primeiro, deixa eu só ver se é o de 120 gramas. Mas o mínimo de açúcar que dá é exatamente esse, mas na versão portuguesa. Tem que filtrar porque ele tá, eu não sei se tá em tcheco ou não sei o que. Realmente, o mínimo de açúcar que dá para usar é 80. Eu já testei com menos açúcar na receita de zabaione. Eu já fiz até com 50 gramas. E dá o ponto daquela estrutura legal dele. Mas eu senti que com 80 ele mantém por mais tempo. Para restaurante, ele fica... 80 gramas ele dá uma seguradinha maior. 70 dá pra... o original é 120. Então eu já baixei ali... Eu baixei pra 100, dá certo. Dá certo.
Então, essas dicas é maravilhosa, porque uma vez que eu fiz a receita, eu posso colocar o que eu mudei. Porque, assim, todo mundo, quando vai fazer receita em casa, quer mudar alguma coisa. Então, então você coloca nas minhas notas, porque às vezes a gente está fazendo, aí ficou maravilhoso. Aí antes de terminar, você já esqueceu o que você fez, o que você mudou, o que você fez Mas tem diferente. momento que dá para colocar durante a Dá para colocar durante a receita. Por exemplo, se essa receita está aqui em funcionamento, eu estou aqui com a receita rodando. Vamos colocar. Deixa eu ver alguma receita, algum passo aqui que ela tem que ficar cozinhando. Vamos aqui, ó. Então aqui ela está cozinhando. Eu posso voltar aqui e ir aqui em dicas, as minhas notas e adicionar, enquanto ela está cozinhando. Então eu sempre indico. Exatamente. Enquanto você está fazendo, você já faz essa alteração para não ter Mas ele chance. tem que ler a dica, né? Ele não vai automático no modo automático. Não, no modo automático ele não vai, mas eu vou te ensinar como deixar no modo automático. Mas algumas receitas facinhas eu coloco na dica. Quer dar uma. É. Então vamos pro. Então tem as dicas, tem partilhar as receitas, ou seja, compartilhar as receitas, que dá para mandar direto para o Instagram, dá para mandar direto para o WhatsApp, dá para mandar por e-mail. A gente usa também muito mandar por e-mail, que a gente abre a tela já no computador, dá uma facilitada boa também. E aí também dá para a gente olhar qual coleção que ela faz parte. Poxa, se eu gostei dessa receita, vamos ver se dentro dessa coleção se tem alguma receita legal também que eu gostei, porque para vocês saberem, entenderem como é que funciona para a gente colocar uma receita. Eu não posso simplesmente pegar, escrever uma receita, testar, tirar foto e colocar lá na plataforma. Eu tenho sempre que vincular a uma coleção. Uma coleção, o que que é? Um mini livretinho virtual. Então, eu quero colocar essa receita de pudim. Vou colocar ela sozinha. Não, tem que ter pelo menos de 6 a 20 receitas para fazer sentido para eu colocar, para a pessoa ter essa opção de escolher outras receitas parecidas. Então é muito legal. Às vezes, eu vi essa receita de mojito, eu achei maravilhosa. Nossa, ela está dentro da coleção de drinks. Vamos testar outros drinks. Não, tem, mas a coleção de drinks é fantástica. A Margarita Frozen, ó, façam que é maravilhosa. Tá vendo? Só isso nas notas, 80 gramas. Aí eu queria pôr mais alguma coisa, você deixa morando, sei lá. Não estou conseguindo. Já tá. Aí você pode aqui, nessa canetinha. Tem que ir nessa canetinha. É que às vezes, dependendo de onde a gente clica na tela, ele não vai, tem que ser exatamente. Bom, vamos para o próximo agora. Eu passei duas? Pronto. O vinho do Porto, assim, o sabor muda, mas não tem, dá para fazer. E uma coisa que eu já fiz também é fazer só com vinho branco. Já fiz. Funciona. Dá uma mudada naquele. Aí coloco 120. Na verdade, acho que dá 240, porque acho que a receita da Thermomix pede 120, é 660, né? 120 para 120 e as 6 gemas, alguma coisa assim. É isso. Então, aí eu coloco tudo de vinho branco. Eu já fiz também em casa quando não tinha e pronto. Exatamente. Não tem, já foi resto de champanhe, já fiz com licor também, já fiz com limoncello, gente. Que delícia. Olha, zabaione feito com limoncello, desculpa, italianos, fica perfeito. Eu falo qualquer dia desse meu marido vai me matar, porque meu marido é italiano. Eu falo assim, eu faço tantas. Sou tão rebelde com a cozinha que ele assim, você não pode fazer isso. Eu vou fazer. Mas faça, fica maravilhoso. Depois que você me ajuda a pegar essa receita e tirar ela dessa linha esquisita? Com certeza. Não deixa eu esquecer que eu coloco para você. É maravilhosa essa receita. Então, aqui eu deixei recortado para vocês aquilo que eu contei. Para não ter que mostrar na tela, no celular, que não dá para ver, eu deixei as telas recortadas para facilitar todo mundo ver. Então, eu posso adicionar as coleções que eu tenho. E aí, aparece no aplicativo ou na tela, Lara, onde que eu vou encontrar? Salvei um montão de receita, onde que eu vou aparecer? É no livrinho de receita no meio da tela. Então, aparece um livrinho de receita no meio da tela, eu clico, aparece todas as minhas coleções, todos os marcadores, ou seja, aquela bandeirinha verde que eu fui colocando na receita, aparece aqui nos marcadores. Seriam as suas preferidas. Seriam as minhas preferidas, aparece todas as receitas que eu criei, aqui aparece tudo. Então é como se fosse meu livro, em vez de ir no livro da anotação, aparece meu livro de receita aqui.
Então, vamos para o próximo. Como você pegar uma receita, você vê rapidinho no Instagram, você quer fazer, em vez de fazer uma crítica dela, tem como já colocar antigamente? A gente teve uma pergunta aqui, gente, se ela viu uma receita no Instagram, se tem como ela já colocar no aplicativo do Cookiedough automaticamente sem ter que fazer o print. Dá para fazer, só que não de uma forma tão rápida. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que dá para você criar a receita e ir colocando. O que eu faço muito, às vezes eu tô com o computador, eu falo que para criar receitas, às vezes eu acho muito mais fácil fazer pelo computador, porque tem a tela maior, dá para arrastar, copiar e colar, dá uma facilitada. Então, às vezes eu tô com uma receita, eu faço isso inclusive quando eu tô testando as receitas para entrar na plataforma, entrar no Cookiedough para vocês. Eu pego a receita, o rascunhozinho na mão do celular e vou anotando olhando enquanto eu anoto. Então, isso eu consigo jogar uma receita em 5 minutinhos, consigo colocar se eu tiver dois. Se tiver com o celular e olhando, ou com papel anotado. Porque se fizer tudo pelo celular, fecha, abre, você acaba levando mais tempo. Um pouquinho mais. A receita tem que adaptar, né? Você tem uma receita, mas ela não foi feita para você. Exatamente. Aí que dá para. É um pouquinho mais difícil adaptar, mas depois que a gente vai pegando, o que eu faço também? Eu vi essa receita dessa sopa. Entendi. Quero colocar essa sopa no Cookiedough. Antes eu abro uma receita de uma sopa qualquer, parecida, para eu poder dar uma olhadinha no passo a passo. Entender, eu tenho que bater então na velocidade 8 por 20 segundos. Eu vou colocando essas adaptaçõezinhas, que aí dá uma facilitada para não tirar da cabeça. Tem algum lugar que você consegue adaptar o tamanho? Por exemplo, você vai fazer o dobro, quanto tempo a mais de. Tem, já vou botar nesses lá. Acho que até agora. Esse é agora. Já vou mostrar para vocês. Algumas receitas, não são todas, vai aparecer para vocês porções. Então, essas porções está aonde? Deixa eu ver se essa receita aqui é uma. Aqui, ó. Na tela da máquina, essa aqui de frango tem. Vocês podem, normalmente, a de sorbet, para quem tem em casa, tem. A de risoto tem também. Várias receitas tem. Então, vai aparecer porções ou doses. Eu sempre recomendo olhar isso com atenção. Porque, às vezes, automaticamente, você vai na que tem mais. Nossa, mas eu só tenho 2 pessoas em casa. Eu vou fazer a receita de só 3 pessoas. Então, aqui ele vai deixar eu mudar, porque eu já estou fazendo a receita. Vou ter que encerrar a receita para poder mudar com vocês. Aí consigo mudar. Então, é importante sempre mudar isso, porque automaticamente a gente já vai mudar a quantidade de ingrediente. Inclusive, é bom mudar isso antes de mandar para a lista de compras. Porque se você mandar para a lista de compras e depois mudar, vai fazer a lista de compras para quantidade maior ou menor se tiver um ao contrário. Aparece não com todas as receitas, mas com algumas receitas. E eu vou explicar por que não em todas. Essas receitas que aparecem porcionamento, a gente não só coloca um botão e muda a receita. Não, a gente realmente faz a receita na máquina para 3 pessoas, para 4 pessoas e para 6 pessoas, para ter certeza uma. Vou fazer para 6. E se o volume não der na máquina? Exatamente. Se o volume não der, quero fazer essa receita maior e o volume não vai dar. Mas eu quero fazer só para uma pessoa. Às vezes não tem quantidade mínima no copo para poder fazer isso acontecer. Então, a gente tem esse cuidado. Mas o que dá para fazer também? Deixa eu ver se é o próximo slide ou não. Aí, pode colocar já para a próxima, amor. O que é óleo de palma numa receita portuguesa? É exatamente óleo de palma mesmo, só que a gente não costuma usar tanto. Se você olhar os ingredientes Nutella, aparece óleo de palma. É o óleo da árvore de palma mesmo, da palmeira. E no Brasil a gente não encontra tanto, até porque é muito veiculada com trabalho infantil. Então é uma coisa que muitas pessoas têm. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É difícil. A gente só encontra em indústria, encontra para comprar pela internet, mas é o tipo de óleo que você não encontra facilmente para comprar. Aí você substitui. Dependendo da receita, o que a gente sempre fala, se perde óleo, colocar o óleo mais neutro possível. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar óleo de canola, óleo de girassol, mas nunca o de milho ou de soja. Vai ter um sabor forte na sua receita, isso vai dar uma diferença. Algumas receitas de sobremesa eu coloco óleo de coco. Muitos bolos eu faço com azeite, fica maravilhoso o bolo com azeite. Testem bolo de chocolate com azeite, então
Parece que dá aquele amargor do azeite, fica bem, fica interessante. É uma dica gostosa também. Ah, por causa do óleo de palma. Então, por exemplo, sobre porcionamento e dosear. A gente pode, tem uma opção que você pode clicar no celular ou na receita de você mudar a quantidade. Mas O que se você acha? tiver já pronto. Deixa eu achar aqui alguma receita e poder mostrar isso aqui. Tá? Exatamente isso, ajustar o tamanho da dose. É isso que eu vou. Ó, aparece nessa receita de purê de batata que eu peguei. Aparece 3, 6 Não, ou 9 não aparece. receitas. Mas eu posso colocar o mais aqui. Esse mais vai aparecer exatamente essas informações aqui de dosear receitas. Que ele me fala que essa receita é uma de responsabilidade minha, trocar a quantidade, que não foi testada pelo time e tudo mais, isso vai sempre falar pra gente. E aí, uma vez que eu posso exatamente mudar a receita. Só que vai chegar um momento que ele não vai deixar. Ah, mas eu quero fazer mais de 6 receitas. Por que que não deixa, mesmo eu assumindo o risco? Porque não cabe na máquina. É por isso, não vai deixar. Daí ele já vai automático? Aí ele tá? já vai automático e guarda. E aí o legal desse dosear a receita eu uso para algumas coisas, porque ele vai automático e eu posso, inclusive, dar uma mudadinha nos ingredientes. Então eu vou na canetinha, aí você pode dar uma. Isso também é uma forma de facilitar quando você quer mudar uma receita, não quer colocar na nota, você quer mudar direto no ingrediente. Isso também dá uma ajudada de como burlar aí o sistema para deixar a receita do que a gente quer. Coisas importantes. Dificilmente vocês vão conseguir alterar a quantidade de receitas de alta temperatura. Porque essas sim são as receitas que a gente passa por mais teste ainda, para não ter chance da pessoa se queimar, ter algum tipo de acidente, aquilo virar, transbordar. Então, são receitas que, para vocês terem uma ideia, para entrar uma receita de GPA, passa por 6 vezes o teste. Então, todas as receitas de douramento, caramelo, a gente tem que fazer 6 vezes em equipamentos diferentes para ter certeza que não vai ter nenhum acidente com esse tipo de receita. Então, a gente leva isso muito a sério. E o tempo de cozimento, você não consegue ter uma tabela disso, né? Tipo, se não tiver a porção aqui, Como assim? Perdão, não entendi sua dúvida. eu tenho lá 300 gramas de grão de bico, né? Eu tenho que colocar aqui para fazer o almoço. Entendi. Aí, quando eu for para cozinhar com 200 gramas, 40 minutos a 110. Aí eu vou por 300. A gente está com uma dúvida aqui em relação ao cozimento. Vamos supor, ela pegou 200, ela foi fazer um hummus. Em vez de cozinhar 200 gramas de grão de bico, ela quer fazer 400. Esse tempo vai mudar? Tem como mudar automaticamente? Nas receitas testadas, que aparece 3, 4, 6, a gente já altera inclusive esse tempo. Na outra, não, é realmente a tentativa e erro. Então, a gente faz exatamente o tempo. A gente tem algumas técnicas que a gente já faz, mas é prática mesmo, é prática. Você não vai para tudo. Ó, até os Abayone que a gente falou. Vamos para a próxima, amor. Ah, não, pode ir para. Aqui, a doseamento que eu já falei para vocês, tudo mais da Abayone. Então, explicando aquilo que a gente pode realmente explicar, aumentar a receita, mudar, alterar automaticamente a receita. A gente acabou de contar um pouquinho. Pode ir para a próxima. E aí eu posso mudar a receita. Ah, Zabayone da minha família. Zabayone que dá certo. Eu posso mudar o nome, isso também dá uma facilitada boa também. E aí, aonde que isso vai aparecer uma vez que eu fiz essas trocas? Já aparece automaticamente. Lembra aquele menuzinho que eu mostrei para vocês do livretinho? Cadê o livretinho? Mas é esse episódio só, né? Que você vai fazer, né? Exatamente, aparece só para cada pessoa. Então, eu vou no livretinho, aparece receitas criadas. Então, quando você fizer essas mudanças, nossa, mudei a receita, não atualizou aqui, não vai atualizar, vai aparecer receita criada. Então, aparece aqui, eu fiz uma de iogurte grego, que eu mudei a dose, e aparece aqui para mim. Então, quando você fizer esse tipo de receita que você só muda a quantidade, ele já copia tudo com a foto, com tudo para facilitar. Quando a gente cria do zero, a gente tem que colocar a fotinha de modo manual. Isso é até legal de vez em quando dar uma mexidinha, que a gente olha assim, nossa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. É bem, bem bacana. E eu uso, inclusive, para quem está fazendo dieta, você faz a receita criada, que já aparece as calorias, gente. É bem legal isso também.
quem tá na dieta certinha, quer seguir tudo bonitinho. Ah, sei lá, minha nutricionista passou para fazer esse arroz desse jeito, com isso, e você coloca essas quantidades lá e já aparece para você as receitas que foram passadas. Então, por exemplo, que a gente estava falando da minha semana. Então, baguete com carne e molho de ervas. Vou adicionar na minha semana, posso, logo em seguida vai abrir um cronograma, um calendáriozinho, para eu escolher o dia que eu quero fazer essa receita. Então, isso é muito, muito legal também. E aparece lembrete no celular. Hoje vamos cozinhar isso. A Lourdes perguntou como que faz para mudar a medida de peso de uma receita. Por exemplo, uma receita em inglês. Ela quer colocar em gramas. Ah, importante. A Lourdes, né? A Lourdes fez uma pergunta, por exemplo, é muito comum em receitas americanas, em vez de ser gramas, ela tá em onça. Então, como que dá para a gente mudar isso? Normalmente, quando as receitas já estão nessa quantidade, não dá para a gente mudar. Mas o que acontece? Normalmente você vai achar mais de uma receita na mesma versão. Então, às vezes, aquela receita que você achou está em onça, mas aquela outra receita está em grama. Então, dá sempre aquela procurada. Se você for para cozinhar, e a própria balança já vai ter. Exatamente. A gente teve até uma contribuição aqui maravilhosa. Você vai colocar em onça, mas quando você colocar na balança, ela vai automaticamente calcular e fazer a mudança para você. Bem sensacional isso, bem pensado. Então você vai conseguir fazer a sua receita de qualquer jeito. Ele vai falar para você. Eu não sei, gente, quanto que vale uma onça. Eu já olhei isso várias vezes, eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço quanto que é. Então, o que é legal? Eu acho tão bonitinho quando a gente coloca a minha semana e aparece tudo que a gente quer fazer. E o que a gente fala, até para as pessoas que acabaram de ter a Thermomix. Tenta fazer pelo menos 4 receitas na primeira semana. A primeira coisa, é uma máquina nova, quem nunca tinha mexido, parece fácil, ela é fácil, mas a gente tem que criar o gestual dela. Exato. Depois que você cria o gestual de mexer na Thermomix, você olha assim, nossa, porque o que acontece? Várias pessoas olham assim, nossa, tem que fazer purê de batata. Nossa, mas eu não lembro como é que pesquisa a receita. Vou fazer na panela mesmo. E aí fica a sua máquina lá parada, não usa e perde a chance de comer um purê de batata perfeito. Inclusive, façam a receita tá na receita de brasileiras também, é uma receita que a Karina fez, o purê de batata, gente. Melhor purê, qual receita? É maravilhoso, é uma receita brasileira. E assim, é mais aquele purezinho pro dia a dia. Não é uma receita de um purê elaborado, cheio de manteiga. Não, uma receita de purezinho pro dia a dia. Batata cortadinha, coloca lá, depois coloca a borboleta. Gente, fica perfeito o purê de batata. Eu fiquei assim, pasma. Quando eu fui fazer, porque eu não acreditei, eu falei. O aligô, muita gente pergunta, dá para fazer aligô? Dá. Mas é o tipo de receita um pouquinho mais difícil. Por quê? O que acontece? O princípio do aligô é você ficar batendo essa batata há muito tempo, para você não, para você criar esse amido, você tem que trabalhar esse amido da batata e deixar esse elástico. O que acontece? Quando você coloca na Thermomix, ele está num espaço pequeno, ele não vai conseguir bater o suficiente, ou seja, ele vai quebrar esse amido. Então vai ficar uma receita, vai ficar mais parecido com uma musseline do que de fato um aligô de puxar. Qual que é a dica? O que eu faço? Inclusive, eu fiz esse treinamento para o pessoal do NB Steak. Nem te contei isso. Antes de trabalhar na Thermomix, eles compraram a Thermomix e me chamaram, Lara, vem ajudar a gente a colocar o aligô, que eles fizeram uma temporada de aligô. Então, eles faziam toda a receita na Thermomix e aí depois, nos últimos momentos, a gente colocava a mistura do queijo e misturava com a espátula. Pronto, resolvido, você consegue fazer só aligô dessa forma. O cardápio deles está como um musselinho. Não tem nem melhor, eu particularmente gosto mais de musselinho do que aligô. Porque eu acho o aligô meio pesado. Por mais que eu goste de queijo, é maravilhoso. Quando você come, você consegue comer só um pouquinho, porque ele é basicamente 1 para 1, né, de queijo, na verdade até mais. Acho que é 2 de queijo para 1 de batata, você tem que fazer essa emulsão, como se fosse uma maionese de purê de batata e queijo. É pesado. A gente fazia muito no Dom isso. Nossa, me dá um trabalho, sou traumatizada com a aligô, talvez por isso que eu não gosto.
Mas aí chega e fazia na mão mesmo, era 1 hora mexendo a batata na mão. Então, fizemos isso tudo aqui, vamos para o próximo. Então, lista de compras, isso da lista de compras, a gente acha maravilhoso, porque às vezes a gente se empolga e vai colocando várias receitas na nossa lista de compra. Aí quando você olha assim, gente, mas eu vou fazer isso tudo, aí quando tá por categoria, perdão, ele junta já todos os tipos de grãos separados. Uma coisa importante observar, dependendo do que você selecionar, às vezes vai ter tipo, farinha de trigo, não, tô pensando em alguma coisa que seja igual. É manteiga gelada. Vai aparecer isso. Então vai aparecer para você dois. Importante sempre lembrar para poder juntar. Ele só vai somar se o ingrediente for igual. Então, Aí vai somando tudo. ele vai somando tudo. Mas aqui, ó, dessa receita aqui, ó, alguma receita eu coloquei azeite de oliva extra virgem e outra receita azeite de oliva. Então vai aparecer 2 ingredientes. Eu vou usar o mesmo para fazer a receita. Mas no limão, independente se eu colocar 100, uma receita de 100 gramas de limão, se eu pedir 2 rodelas, ela vai somar exatamente toda a quantidade que você precisa de limão. Então isso dá uma boa facilitada para a gente na hora de colocar. Por exemplo, que está na mesma língua também. Aí, por exemplo, manteiga sem sal. Vai aparecer 2 coisas. Eu vou usar uma manteiga só e pronto. E aí, por exemplo, eu acho que tem ingrediente aqui demais. Vamos ver o que selecionei? Eu abro aqui por receitas. Então, aparecem as receitas que eu quero. E aí eu posso retirar, posso duplicar a receita. Eu quero fazer 4 vezes essa receita. Esses dias, quando a gente fez tortas aqui, a gente fez 20 receitas da mesma. Então, isso facilita muito para a lista de compra. Você abre essa flechinha do lado. Mas ele aparece certinho. Qual? Por exemplo, qualquer receita. Vamos lá. Assim. Vai aqui na sua lista de compra. Vamos ver se tem alguma coisa. Então, vou aqui mostrar no meu. Estamos aqui, lista de compras. Eu tenho por categoria e tenho por receitas. Ou seja, por categoria, se é seco, se é gelado, se é suco, se é fruta. Ele vai separar como se fosse o mercado. Vai facilitar você ir nos setores. Legal. Facilita. Aí, por receita, ele vai mostrar para mim por receita. E aí eu posso ir aqui na flechinha, aumentar um item ou remover. Então, eu posso colocar aqui, eu quero fazer 2 bolos de chocolate. Aqui, ó, peraí, deixa eu sair. Você vai na flechinha e... Na flechinha? Flechinha não, perdão, 3 pontinhas. Onde que eu tô? Então, vamos aproveitar. Não tem nenhuma, né? Tinha que salvar alguma? Tem que colocar alguma. Compartilhar. Mas tá na sua lista de compra, você tem que ir nessa aqui. Ué. O seu é bolo de chocolate ou delícia de chocolate? Eu botei bolo de chocolate. Esse. Ó, tem 2 receitas aqui. Vamos por categoria, vamos ver. Bom, para aparecer. Ué. Ô, consegue dar uma olhadinha no seu? Se você consegue aumentar. Ou é só no Android que dá? Isso. Exato, aumentar para fazer 2 receitas. É que eu não sei se eu... Vai na nossa listinha de compra aqui. Por receita. No dela que a iPhone também deu. Depois eu vou olhar o seu com mais calma, que eu não sei por que o seu não tá dando. Aqui no dela deu e a iPhone também. Então, se você apertar aqui nos 3 pontinhos, adicionar a lista de compras. Aqui nos 3 pontinhos. Entendeu? Bom. Aqui, ó. Aí em casa também todo mundo tranquilo, todo mundo entendeu? Não, esse é o dia. Vem aqui no... E o legal isso, gente, depois vocês pegam o aplicativo e realmente fica pulsando, fica mexendo. O que essas bolinhas fazem? O que a flechinha faz? Vou ver também por que não tá. É legal sempre ficar... Será? Parece um ingrediente. Não, mas você vai ter que ir em lista de compra. Não, mas depois não dá para colocar nas coleções. Colocou? Aí a gente aqui em compra. Aí aqui por categoria aqui.
Aqui, o seu aparece. Ah, tá, eu tenho que ir no carrinho. Tem que ir no carrinho. Ah, Tem que ir no, olha aí. tem que ir no carrinho. E aí ele separa por categoria e separa por receita. Então, eu uso muito isso para poder facilitar o que eu tenho que comprar. Depende. Por categoria, ele me ajuda a filtrar qual setor do mercado eu vou. Isso é muito legal quando eu vou fazer mais de uma receita. Então, por exemplo, em vez de olhar a receita, se essa receita vai farinha e essa receita vai farinha também, eu já somo tudo. Por categoria é melhor. Por receita, eu gosto sempre de dar uma olhadinha para ver se eu não, sem querer, estou com alguma outra receita de outro dia na lista de compra, eu não prestei atenção. Ou também para ver o que é para cada receita que eu vou fazer. Então, vamos supor, eu quero separar isso. Essa manteiga dessa receita faz de manteiga gelada. Esse daí você falou que É. o exemplo da manteiga ou da... Isso. Nossa, facilita muito, né? Então, as dicas no final, porque às vezes aparecem dicas, às vezes aparecem artigos, e quando você seleciona essa receita, um tempinho sem mexer, no final aparecem sugestões de receitas também. Você tem que mexer um pouquinho. Então é legal porque quando a gente começa a pesquisar um tipo de receita, como eu contei para vocês, começa a aparecer todas essas sugestões, que facilita muito a gente olhar o que a gente gosta, né? Receitas que estão em alta. Agora. Tem receitas que estão em altas, tem receitas que você pesquisa, então isso é bem legal. Ai, eu passei mais de uma. Pratos para todos os gostos. Pode passar mais uma. Massas. Então, uma coisa importante, ele vai sempre dar essas dicas de como fazer. Por exemplo, quero fazer uma maionese. Fiz uma maionese e minha maionese não deu certo, Lara. Por que não deu certo? Como é que você veio o seu óleo? Eu acabei de vir no sol quente, meu óleo estava na mala do carro. Não vai dar certo. Para fazer maionese, se o óleo estiver quente, tem que estar em temperatura ambiente. Ou até uma dica, que sua maionese não dê errado nunca. Deixa ela gelada. Monta a maionese em 1 segundo. Fica perfeito. Somente com óleo gelado, até no congelador. Por exemplo, se as receitas de maionese de leite, não sei se vocês já viram, faz com óleo do congelador, que uma que não congela, vai ficar só aquela gordura ali. Você coloca, monta, faz a maionese assim rapidinho. É uma dica também. O molho Caesar fica perfeito. Nossa, o molho Caesar, a salada Caesar dele fica maravilhoso. Nossa. Me dando fome. Então, como eu estava contando para vocês, dá para poder criar para as próprias receitas. No material que a gente colocou aí, a gente colocou algumas dicas que aparecem para vocês também. Quando vocês vão clicar, criar para a receita, ele vai aparecer algumas dicas. Sempre olha, tanto na Thermomix, como no celular, como no computador, os 3 pontinhos, setinha, porque sempre vai ter informação. Por exemplo, até na parte das funções da máquina, quando você for fazer alguma coisa, dependendo do que você for colocar, ele vai ter sempre uma informaçãozinha do lado, mostrar dicas. Então é sempre legal olhar, porque ele vai exatamente mostrar a dica que é melhor o ovo em temperatura ambiente, no caso de cozimento de ovo aqui, a água natural, tomar cuidado para não ficar chocando o ovo, não dar choque térmico, ele vai dar sempre essas dicas pra gente. Então sempre, com toda receita, viu dica, dá aquela lidinha. Porque às vezes é uma coisa primordial para fazer a receita, ou até que dá aquele up na receita. Então, oi? Tem na outra também. Em todas tem as dicasinhas. Em todas tem ou vai ficar 3 pontinhos, ou vai aparecer mostrar dicas, ou aparece como se fosse um izinho. Tipo, aquele ícone de information. Aquele lá. Na maionese? Sim. Agora, a gente teve uma pergunta aqui se essa dica do óleo gelado para o molho pesto vale também. Não só vale como eu só faço o meu molho pesto com óleo gelado, congelado. A gente deixa uma garrafa de azeite no congelador, deixa uma garrafa de óleo no congelador e isso é real. Eu coloco óleo e azeite. Exatamente. Não, eu deixo as 2 garrafas na geladeira de acordo com o uso que eu vou ter. Não, aí eu faço com azeite. O molho pesto eu faço com azeite. Por que que é sensacional? Molho pesto, para quem não sabe, é um molho que
vem da base testado, que é amassado. A gente conhece o clássico, que é o molho pesto genovês, que é aquele de manjericão, pinole, tem muita gente que coloca nozes, parmesão e azeite, que é aquele molho verde que a gente vê, coloca na salada, coloca na massa. Só o que acontece? O manjericão, é, ele é. A coloração dele ele oxida muito rápido, degrada muito rápido. Então, o fato da gente agitar na máquina é, ou junto com os outros ingredientes, deixa ele escuro muito rápido. Então, uma dica de restaurante que a gente faz, coloca o azeite congelado. Não, mas antes de eu ter a Thermomix, eu sempre fiz batendo junto com gelo. Exato. Outra dica maravilhosa. No final, dá aquela batida junto com o gelo. Eu faço isso, inclusive, com hummus. Quando vai bater o grão de bico, o atrito da lâmina batendo, ele vai aquecer. Então, eu coloco exatamente cubo de gelo para dar aquela emocionada e segurar. E fica muito mais fofo quando a gente coloca cubinho de gelo. A receita em português para fazer o bom? A tua receita de bom? A minha eu dei uma mudada. A minha eu tenho uma mudada. Depois eu posso até compartilhar com vocês, que a gente está para fazer uma coleção árabe. De repente a gente coloca ela. Que essa receita, eu tenho uns amigos que eles têm um restaurante chamado Make Hummus. Eles são especializados em hummus aqui em São Paulo. E ele é árabe, de família árabe, ele vai para lá o tempo inteiro. Então, a receita dele, basicamente, vai muito hummus, muito mais do que a gente é acostumado a colocar. A gente coloca grão de bico e coloca ali uma colherzinha. Não, é do tahine. Perdão, do tahine. Muita gente coloca só aquela colherzinha de tahine. A receita dele vai muito tahine e muito alho. Aí eu coloco muito tahine e muito alho. E aí eu bato no final, compartilho. Me lembra depois que eu já... Eu acho que eu posso mandar no WhatsApp. Eu vou ver se a gente pode mandar no WhatsApp disso. De chegar essa receita. Que essa... Mas o pesto vocês estão fazendo com óleo gelado já é suficiente. Não. O pesto, o que eu sempre indico, depende o gelo eu coloco de acordo com o que eu vou fazer. Se eu vou temperar uma salada só, eu não gosto de colocar o gelo, porque dá aquele aspecto meio aguado, assim. Aí muita gente pensa assim, nossa, vai ficar gelado. Não, até seria legal. Eu coloco o gelo, se eu vou finalizar um sanduíche, alguma coisa, eu coloco o gelo para ele ficar mais fofinho. Mas na salada eu gosto daquela coisa mais oleosa, do molho peixe para temperar. Mas numa massa eu coloco o gelo. É questão mais nada, mas não vai na massa quente, você vai colocar o gelo. Depois daquela leve aquecidinha, e como ele deixa a partícula mais fofinha, quando entra aquele gelo com quente, dá uma emocionada melhor na hora que a gente mistura na massa. Então, também é outra diquinha que a gente usa. Só o óleo do pesto, você só pega o azeite gelado. Azeite gelado. Eu sempre deixo um azeite... Não, aí não, do azeite do pesto depende disso, de acordo com o uso que eu vou fazer. Não, para fazer a massa. Não, para fazer a massa eu coloco uma pedrinha de gelo assim no final. No final eu coloco. Quando tá começando ali a bater, não tá liso ainda, eu vou sentindo pela máquina. Se começa a ficar quente, eu dou uma jogadinha de gelo. Uma pedrinha. Uma pedrinha de gelo resolve tudo. E você, nessa receita de pestos, você já experimentou tirar o manjericão e colocar rúcula? Já! Aqui uma dica. Pesto, gente, basicamente é uma receita... É uma técnica, exato. Pesto, na verdade, no Brasil a gente vê como se fosse uma receita única, mas é uma técnica. Tem peixe de tomate seco, tem peixe de rúcula. Eu amo fazer o de espinafre, é um dos meus queridinhos fazer o de espinafre, porque ele fica com uma cor bem bonita e o gosto do espinafre é bem gostoso também, né? Não, eu substituo. Cabe o gelo aí, vou passar o gelo, né? Não, aí eu abro e coloco. Mas o de rúcula fica maravilhoso. O da rúcula também gosto de dar essa dica de sempre colocar... dar uma branqueada nela, para quem não sabe o que é branquear, é passar ela rapidamente por água fervente e depois passar no gelo, na água com gelo. Então isso dá uma... Isso aperta ela, seca muito bem, porque a gente não quer que vire um suco, né? Tem que realmente virar um peixe. Fica. O de manjericão também gosto de fazer, metade manjericão, metade salsinha, porque de acordo com o manjericão que você tem, se às vezes é só aquele pequenininho, ele escurece mesmo assim, não tem que ser fácil que ele vai ficar verdinho. Então, você pode branquear, mas ele é mais escurinho por natureza. Então, eu coloco meio peixe, meio salsa, meio manjericão, meio salsa. Então, dá para brincar isso com muitas coisas. A receita de peixe é maravilhosa, que a folha que tem em casa, já fiz de couve.
Eu fiz muito, de muitos. Esse final de semana a gente foi para Gonçalves e eu comprei pesto com pinhão. Ai, que delícia! É diferente. Delícia! É isso, porque o pesto é exatamente isso. É o pestado, que é o traduzindo do italiano, seria o amassado, o pilãozado, sabe? Passado no pilão, fazer aquela sessão. Vamos para os próximos. Aqui. Ai, não, maravilhoso, eu que não vi. Então, vamos lá, marcadores. Então, todas as vezes que a gente colocar aquela bandeirinha, igual eu falei para vocês, aparece dos marcadores. Então, isso é muito legal, que às vezes eu estou fazendo uma receita, ou às vezes estou só passando, às vezes eu uso o Cookie como se fosse uma página do Instagram, eu fico assim, rolando, scrollando, eternamente vendo ideias, né? Hoje, sei lá, hoje selecionando receitas, acho que eu vi, sei lá, umas 1000 receitas, pelo menos, fico a manhã inteira selecionando as receitas brasileiras. Então, receitas que eu gosto, eu vou colocar automaticamente o marcador. E aí depois eu abro com calma e filtro se eu vou colocar em uma coleção ou outra, para não perder aquela linha de raciocínio. Isso também é uma dica legal. Então, nas receitas criadas, vai sempre aparecer isso dos truques, igual eu mostrei para vocês. Posso criar a receita, ali embaixo vai estar sempre no celular, vou mostrar para vocês. Eu estou aqui em receitas criadas. Eu vou só apertar no maisinho para criar uma nova receita. Eu gostei dessa ideia, vou começar a criar mais receitas. Só apertar e criar. Coloca o nome da sua receita. E aí você vai colocando, posso colocar qual o dispositivo, ou seja, a minha TM6, a minha TM7, preciso de algum acessório, quantas porções essa receita vai dar. E aí, opa, peraí que eu fiz alguma coisa. Peraí que eu estou fazendo alguma coisa. Aí eu repeti aqui esse slide. Então, e aí eu posso escolher e partilhar a minha própria receita. Mas a gente tem que pôr quantos minutos vai fazer para cada coisa, né? Tem. Criar uma nova receita, ela é ligeiramente assim, demorado. Demorada não, depende da receita. Não, aí já tá certo, porque você já se baseia basicamente numa receita que já existe, aí ela já coloca. Dá para colocar, ou então você faz aquela dica de adicionar nas notas ou mudar a porção. Você não vai nem mudar a porção, mas você consegue editar os ingredientes quando você fala que você vai mudar a porção. Então, isso também é uma dica boa, que você copia automaticamente pela receita. Lembra, por exemplo, vamos fazer a receita, essa aqui do frango. O hummus. Vamos fazer o hummus. Então, tem hummus para 2, para 4, para 6 pessoas. Não lembro, estou inventando aqui. Aí, quando eu coloco naquele maisinho que aparece, para poder colocar mais porções, você pode tanto mudar a porção, como você pode só mudar os ingredientes. E aí, quando você fizer isso, colocar, aparece como receita criada. Ou seja, é um caminho muito mais rápido para já copiar todas as funções daquela receita. Então, eu falo que esse para mim é o... E aí você muda o nome. Como você consegue mudar a quantidade? Naquele maisinho. Lembra no celular? Ó, aqui no... Mas como que você vai ver? No celular é mais fácil do que na tela. Mas aqui, quando aparece porção, aqui na tela ele vai deixar. Mas no celular, vou te mostrar que é mais fácil, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui, não sei o que eu tava. Cadê o frango? Então, ajustar o tamanho da dose. Vou ajustar aqui. Então, eu vou iniciar. Quando eu inicio fazer isso tudo aqui, eu posso automaticamente mudar também. Aqui eu não sei porque que não tá... Tem que clicar tudo aqui. E aí ele deixa eu editando todos esses itens. E aí, ele salva com as suas mudanças. Aqui, olha, eu entrei com polenta cremosa ao molho de fungo. Aqui tá falando milho de pipoca. O que é? Milho de pipoca. Estourar pipoca. Não é fubá? Não é fubá, a gente faz o fubá. E detalhe, essa receita é salva, que essa é uma das melhores receitas também para mim. A receita de polenta com milho de pipoca. Molho de mais vídeos. Ajustar tamanho.
Mas eu achei interessante porque um milho de pipoca. E aí eu inicio, e aí eu posso estar mudando aqui a receita. Você não foi aqui em cima, então. Ó, eu posso pegar, mudar, aqui, ó, pegar, e aí eu vou no ingrediente. Por que não tá abrindo pra mim? Ele deixa eu fazer nesse sinaizinho, acho que tá aqui. Ah, aqui, ó. Eu já achei aquele que eu estava falando ontem. Ele não tá deixando. Normalmente deixa, não sei se eu peguei uma receita que não tá deixando, mas ele deixa eu mudar isso aqui tudo. Aqui não tem coisinha. Aqui é o maisinho, ó. Ah, nesse é mais. Dependendo da receita, vai aparecer maisinho ou vai aparecer adaptar a receita. Então, basicamente, qual que é o caminho? A gente vai procurar a receita, adicionar a receita no planejamento da semana, cria a lista de compras, faz a compra e aí cozinha. Então, basicamente, a gente fica o quê? A gente fica mais feliz com isso, com a receita. Porque todo mundo faz uma receita para quê? Para dar certo da gente. Acho que é a coisa mais frustrante quando a gente faz uma receita e dá errado. Cozinhar, o prazer é ver a alegria de quem come. Exatamente. Ver a alegria de quem está comendo, compartilhar com amigos e receitas. Por exemplo, a gente tem alguns grupos até internos das nossas consultoras, do nosso time, que a gente vai, nossa, fiz essa receita de Portugal, ficou maravilhosa. Elas ficam sempre mandando, Lara, bota essa receita no Thermomix Brasil, que é muito gostosa. Então, isso é muito gostoso porque às vezes a gente junta com outras pessoas que têm a própria Thermomix e fica compartilhando. Ó, eu fiz essa receita, já manda para você, já coloca na sua coleção. Porque uma vez, se eu mando a minha coleção para vocês, você pode ir lá salvar na minha coleção. É muito legal. É muito legal. Aí uma dúvida que todo mundo pergunta, nossa, mas eu mandei a minha coleção para a Monique está alterando e eu não estou vendo que ela está alterando. Não, o que ela faz? Eu mando como se ela criasse uma cópia da minha coleção na coleção dela. Ainda eu sei que isso está para vir, espero que seja logo, para ter pastas compartilhadas. Que aí vai ser muito legal a gente ter algumas pastinhas para coleções compartilhadas feitas na Thermomix Brasil. Aí todo mundo pode. Que vocês fazem, não são todas que estão aí? Falta muita coisa. A maioria tem. Só que algumas a gente já vai salvando de outros países para a gente já deixar traduzido bonitinho para o português. Então ela vai estar aqui, mas vai estar em alemão, vai estar. Então a gente fica ali no papel e na mão fazendo a tradução mesmo. E como é que eu faço para achar aqui no programa, né, as receitas brasileiras? Nesses 3 pontinhos você vai na pesquisar. Volta no explorar. É nesse mesmo. No explorar. Aí eu vou só botar aqui pesquisar qualquer coisa. E aí você vai em filtro. Em filtro você vai descer. Pode descer. Tchau, tchau. Obrigada. Ah, tá. Você pode descer e você pode colocar país ou região. Pode ser pelo meio também, você pode só arrastar arrasta todas as fotos. Dá para copiar o modo de fazer e colar? Ainda não. Ainda não dá para copiar. Por exemplo, eu ponho aqui no massinho, copiar. Aí ele vem aqui com um tipo de porção e não deixa eu inventar os ingredientes. Ué, mas eu não sei se de repente ele está passando, porque às vezes acontece isso, às vezes ele está passando por alguma atualização. 9, vai. Eu venho aqui que eu quero mudar. Ele já está mudado, tá vendo? Eu não sei se pelo computador que está me deixando. Pelo algum lugar dá para colocar, não sei pela máquina, porque às vezes eu troco as quantidades. Melhor fazer. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou. Foi uma aula um pouquinho mais longa, mas tirou todas essas dúvidas. Agora eu quero até a receita. Vou passar a receita para todo mundo. Gente, muito obrigada para quem tem em casa. Muito obrigada. Qualquer coisa, escreve para a gente que a gente tira o restante do chat. Tem algumas dúvidas. Deixa eu tirar as dúvidas do chat. Peraí, deixa eu tirar as dúvidas do chat para todo mundo. A Adriana perguntou, quando eu salvo receita de minha autoria, eu tenho acesso mesmo sem ninguém estar com assinatura e vigência? Ela fez uma pergunta se ela salvar a receita dela, criar uma receita nova dela do zero. Se ela tem acesso, mesmo se ela não tiver mais com assinatura. Não, que a única coisa que você vai conseguir ver nas suas receitas vai ser a lista dos ingredientes. O passo a passo, ele some quando a pessoa não está com assinatura. Ele faz isso com a gente. Você põe o Google para aparecer assim.
Aí aparece só a lista. Perguntou qual a receita muito boa de milho de pipoca de vocês. Ah, perdão, a gente estava olhando ali. Tem uma receita, gente, de polenta que ela é feita com milho de pipoca. Vocês podem digitar só milho de pipoca na aba de pesquisa, que vai aparecer o que acontece com milho de pipoca. Como a Thermomix ela é super potente, ela vai moer esse milho de pipoca, não o suficiente, ela vai fazer aquele fubazinho fresquinho e aí começa a fazer a polenta. É assim, maravilhoso, muito, muito bom. Não, esse é muito bom. E aí, se quiser, outra dica que eu também gosto de fazer, se quiser ainda dar um saborzinho mais, você dá uma leve refogadinha nesse fubazinho, para ele soltar um pouco mais de aroma. Ele dá um cheirinho de pipoca também na polenta maravilhosa. Como foi almôndega? Almôndega. Tem almôndega. Rogério perguntou se tem algum grupo do WhatsApp para compartilhar receitas. Rogério perguntou se a gente tem grupo no WhatsApp para compartilhar receitas. Ainda não temos, Rogério. A ideia é que você mande sempre para a consultora que te atende. Ah, gostaria de tal receita, que normalmente a gente manda para os nossos clientes todas as receitas da semana, as receitas que são criadas. E a gente sempre coloca tanto no Instagram, Thermomix Brasil, Thermomix Brasil, né? Para quem quer o meu é Lara Carolina SS também. A gente sempre coloca na Thermomix Brasil as receitas que a gente está colocando da semana e sempre é o tema dos workshops que acontece todo final do mês. Então, a coleção que a gente vai ter nova esse mês vai ser fresca e saudável, e aí a gente vai ter algumas receitas maravilhosas no workshop, que vai ter uma salada de polvo com batata, vai ter o suco de romã natural com gengibre. E as receitas tailandesas, elas estão aqui na coleção? Estão aí na coleção. Então, eu acho que tá Viagem à Tailândia. E peço que coloque aí você coloca Tailândia ou coloca tailandesa. Sempre dessas jogos de palavras. Você coloca também? Eu coloco. No Lara Carolina SS. Qual delas? No Instagram. Almôndega. Essa? Almôndega. Essa. Eu acho que essa aqui. Sem molho. Em molho de tomate, acho que essa aqui. Sobra de pão. Deixa eu só ver se a tampa aberta. É essa aqui. Você pode olhar, porque eu tenho duas Thermomix, na verdade, né? Uma que a gente se mede para 110, daí as duas estão parecendo aquele negócio da assinatura. Vou olhar isso. Não, é que eu comprei para casa da praia, daí eu briguei com o pessoal da praia, e ele trouxe igual a minha máquina. É isso aí. Eu falo, gente, eu falo que a primeira coisa, se acontece qualquer briga, qualquer coisa que acontece, todo mundo, a primeira coisa que pega é a máquina. É a máquina, né? É a máquina. Agora não tem isso, porque eu pôr o meu, porque eu fui no errado. Ele avisa, né? Ele avisa. Ela está fazendo uma pergunta bem importante aqui. Ela tem uma máquina 127 e uma máquina 220. Gente, não pode trocar o copo. Não pode de jeito nenhum. Ele avisa pra gente, mas se ligar o de 220 no de 110... Peraí. Buguei agora. Se ligar o copo 220 na máquina 110, não vai acontecer nada. Ele vai avisar. Se for o contrário... Ele não avisa? Depende da voltagem. Da voltagem não, depende de quanto que ele já leu. Ele avisou, mas eu não sei qual foi o qual. Não, você colocou, ele avisa. Mas nem sempre, por exemplo, se ele pegar uma carga muito rápida, ele pode queimar. E tem aquele segundinho. Os meus sempre avisaram quando eu fiz essa besteira. Então, os meus avisaram. Mas sempre indica que nem sempre pode ser que ele avisa. Pode ser que a carga é tão grande que ele nem dá tempo. Creme de leite. Estão perguntando aqui também no chat se a tradução de português de Portugal em natas para o português brasileiro é sempre creme de leite fresco? Sim, sempre vai ser. Mas observe se é português de Portugal mesmo. E se for uma receita brasileira que esteja escrito natas, é porque realmente vai ser aquela nata que a gente encontra no sul, que é um pouquinho mais difícil de encontrar, por exemplo, em São Paulo. Você recomenda outras receitas de peixes? Boa, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida. Estão perguntando aqui também se eu indico outras receitas de pesto sem ser a de manjericão.
Se eu não me engano, eu vi uma de tomate seco que eu ainda não fiz. Acho que quem fez foi a Karina. Ó, tem essa de peixe de espinafre, que eu te contei pra vocês que é muito boa. A de peixe de espinafre é Aonde perfeito. estão essas receitas? Ó, tô jogando peixe aqui, ó. Peixe de espinafre. Essa aqui é maravilhosa. Isso aí, não. Tá todo mundo, tá pra todo mundo. Isso aqui não é só minha, não é só minha, não. Não tô escondendo o jogo, não. Esse que você pegou? Peixe de espinafre. Muito obrigada. Que bom que você tá gostando. Até a próxima. Tchau. Espinafre e amêndoas? Pronto, já fez. Deixa eu só ver aqui se é ele que eu passei para baixo. Esse é maravilhoso. Tenho esse peixe vermelho aqui também, que é o... De tomate seco, ou não? Não, esse é de pimentão vermelho. Bem gostoso também, para quem gosta de pimentão vermelho, fica bem intenso. Tem o peixe de beterraba, que ele fica bem bonito, fica bem gostoso também. É gostoso esse peixe de beterraba para comer com burrata. É incrível. Eu não consigo agora. Estão pedindo também a receita que eu contei ontem do camarão. Gente, é só jogar camarão na aba de pesquisa, aparece. Obrigada. Tá vendo? Aparece, gente, a receita do camarão, aparece camarão salteado. Lembra que tem que estar português selecionado. Se não tiver português selecionado, não vai aparecer. Pode ser português brasileiro, que essa receita é nossa. Então, esse camarão salteado é, assim, fenomenal. Terminamos as perguntas, gente. Muito obrigada. Teremos coisas... Receita de hummus, temos várias. Receita de hummus. Deixa eu lembrar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui na... Do hummus do teu amigo. Peraí, deixa eu abrir ela aqui. A receita do hummus, tá todo mundo querendo. Inclusive o hummus também, gente, faça um teste de fazer hummus de lentilha. Uma vez eu fiz de noite, até uma heresia, porque hummus, em teoria, a tradução é grão de bico mesmo. Esses dias eu queria comer hummus à noite e eu não tinha grão de bico de molho, não tinha grão de bico cozido, mas eu tinha um pote de lentilha cozida, congelada, e tinha um sonho. Inventa. Gente, ficou maravilhoso. Essa sou eu. Ficou maravilhoso. Inclusive, essa receita entrou no Fazenda Churrascada. A Paula Lavar que pediu para mim, lá me passou essa receita que ficou maravilhosa. E entrou no deles também. Eu fiz o mesmo processo, só que com hummus. Aqui, cadê? Ó, 600 gramas de grão de bico cozido. Então, se tiver uma receita de hummus, você vai fazer essa adaptação. Vai uma média de 150 gramas de tahine. 150? Então, estamos falando aí de 4 para 1. 150 gramas de tahine, tá. 4 para 1. 4 partes de grão de bico cozido escorrido, para uma parte. Você está falando a receita? Estou falando a receita. Isso aí é ouro. E aí coloco... Adicionar notas. Para 4 partes de grão de bico cozido, uma parte de... Estão colocando na tela? Não, ela tá botando... Vamos anotar rápido, depois eu me entendo com isso. Não sai qualquer lugar aí, que senão eu não vou existir. E aí, nessa medida, eu coloco 40 gramas de suco de limão. E quanto que é de alho? Alho, eu coloco uma média de 30 gramas, só que eu uso alho assado. Sabe, alho confitado? Dá toda a diferença, porque ele fica mais doce. Então dá 30, você olha assim, nossa, é bastante alho. Alho assado eu ponho naquele negocinho, você põe no micro, não? Dá pra colocar no micro, só que esse tem que ficar assado mesmo, sabe aquele assado queimado no forno? Quanto tempo de forno é isso? Fica 50 minutos de forno. Ou na airfryer, fica 40 minutos na airfryer. Faço bastante. Com papel alumínio? Com papel alumínio. 4 partes de grão de bico cozido. Agora, para quanto de limão? Limão eu coloco, melhor até colocar a quantidade. 600 gramas de grão de bico
Peraí. O papel alumínio, né? Você falou 40 minutos Isso. mais alto. Isso, no mais alto. E depois só isso? E aí depois eu coloco o cominho. Quanto de cominho? Ai, é cominho, eu sempre boto meio que no olho, que o cominho é uma pitadinha ali. É pouco. É pouquinho, o cominho é pouco. forte. E aí eu bato com um cubo de gelo, de 3 a 4 cubos de gelo, isso. 30 gramas de alho assado e quanto de limão? 40 gramas de limão. Você não põe páprica, nada dessas coisas. Não coloco, só servir em cima, que aí faço aquele furinho da colher, o azeite. Pode copiar. E quantas velocidades como a gente põe? Eu coloco fica de 1 a 3 minutos na velocidade 10. Fica bastante tempo. Como bem sabe de 1 a 3? Eu boto 1 minuto primeiro. Aí eu coloco 1 minuto. Aí eu abro. Em vez de Sim, você faz. Isso. Quanto de tahine para isso? 150 gramas de tahine. De 1 a 3 minutos na velocidade 10? Na velocidade 10. E aí, se ele estiver vindo. E tem uma dica importante. Eu coloco o grão de bico de molho no bicarbonato, um pouquinho de bicarbonato. Eu tenho lá na geladeira, e aí é isso, Já- né? Pra soltar tudo os negócios que aí você tira aquela Exatamente. Tira aquela pelinha. Eu não tiro nem sempre toda. Sim, mas o que dá Dá pra soltar? tirar. Sabe aquela pelinha do grão de bico? Aham, A gente sai sai inteira, perfeito. Você coloca Eu uso. pra fazer o vegano lá, É pra fazer a safada. falafel. Não. Não, o grão de bico, aquela água do grão de bico, eu sempre separo que eu faço alcaçaba de tudo, assim. Não é nem porque eu sou vegana, mas eu gosto de colocar nas coisas que eu acho que dá uma cremosidade, dá uma textura gostosa. Aí eu vou pôr bicarbonato. mesmo com bicarbonato e eu deixo congeladinho. Você deixa Eu congelado, deixo congelado os potinhos lá, vai fazer alguma coisa, não tenho clara, não quero gastar ovo de separar e jogar a gema fora, pronto, vai clara. Vai alcaçaba. Que interessante. Água eu uso primeiro a de alho, 30 gramas de alho, né? 30 gramas de alho. Cozido, o alho tem que estar cozido. Se for alho cru, é um dentinho, gente. Não... Bom, vamos lá. Um dente pequeno, né? 30 gramas, 40 gramas de suco de limão. 4 cubos de gelo. 4 cubos de gelo. Cominho a gosto, cominho e sal a gosto, né? De 1 a 3 minutos na velocidade 10. E vocês vão ver que eu coloco o gelo e mesmo assim, quando ele termina de bater, ele ainda tá quente, né? Por isso que eu coloco o gelo, pra não esquentar muito. Tempo. Me ajuda só nessa receita, por exemplo, eu tenho essa de pesto, que é do fazendo, que eu sempre faço essa, mas daí eu faço no multiprocessador. Eu tenho que fazer o quê? Põe em que velocidade? Deixa eu só encerrando aqui que eu já tiro todas as duas. Gente, um beijo a todo mundo. Deixa eu terminar aqui gravar. Não, eu esqueci que eu tava começando aí. A gente se empolga. Engraçado, a sua fisionomia não é estranha. Não sei se a gente